Olá, meus alunos queridos do Colégio Céus, seja bem-vindo aí mais uma vez ao nosso curso de técnico de imobilização ortopédica. Pessoal, a gente parou aí falando sobre o assunto fraturas e aí eu queria fazer uma revisão, nessa primeiro momento dessa aula das nossas principais fraturas, as que acometem mais as crianças, as que acometem mais os adultos e idosos. Então, pessoal, só para a gente falar da epidemiologia, vocês vão ver muitos casos de crianças, com fratura. As fraturas das crianças geralmente são fraturas espontâneas, são fraturas relacionadas aí à atividade da criança mesmo, do brincar, do subir na árvore, do andar de skate, do andar de bicicleta. Então é muito comum a gente ter alguns mecanismos de trauma quando uma criança cai de uma árvore, quando uma criança cai do skate, quando a criança cai de bicicleta. Então, geralmente a gente já imagina aí, quando fala criança caiu de bicicleta, a gente já imagina aí o tipo de fratura que pode ter acontecido, porque a gente já faz essa relação, com a atividade, com esse tipo de atividade que a criança estava fazendo. Fratura de skate, É claro que vai depender do gestual, ou seja, vai depender de como essa criança caiu, qual que foi o episódio, mas de forma geral comum, são as fraturas mais comuns em crianças, são as que a gente vai falar. Já os jovens, têm uma relação muito grande com automobilismo ou motociclismo, Então, a gente sabe que o Brasil aí é recordista em acidentes no trânsito, então é muito comum, vocês vão pegar muitos tipos de fratura e as fraturas nos jovens, as mais comuns, são as fraturas de trauma de tórax, Então as fraturas de trauma de tórax que ocorrem nas costelas, externo, clavícula, são as fraturas que mais acometem nos jovens. E os idosos? Os idosos, as fraturas mais comuns são as fraturas de quadril, fratura do colo do fêmur, Então esse tipo de fratura está mais relacionado com artrose, com uma perda mineral e aí o idoso está mais suscetível a ter fraturas. Outra fratura comum no idoso são as fraturas de punho, Porque geralmente quando caem leva a mão para proteção e aí esse osso também enfraquecido está mais suscetível aí a ter uma fratura, tá certo, pessoal? Então, fraturas em crianças são as fraturas mais espontâneas relacionadas ao brincar. As fraturas dos adultos, dos jovens, adultos jovens mais comuns são as fraturas relacionadas ao trânsito, E as fraturas dos idosos, a mais comum é a fratura do colo do fêmur, que geralmente é cirúrgica e em muitos idosos pode levar até ao óbito, Porque a gente sabe que um idoso com uma fratura onde vai ter que fazer uma cirurgia de substituição da cabeça do fêmur, esse idoso vai ter que ficar um bom tempo acamado e esse processo de imobilização do idoso na cama, pode gerar aí problemas bem sérios como a morte por trombose, por escaras, Então é muito comum hoje acontecer. Pessoal, o que é a fratura, A fratura é uma quebra, Ela é o que? Uma perda da continuidade do osso, ou seja, ela pode ser uma fratura total, quando você tem o desalinhamento total do osso, O osso está aqui, você teve esse tipo de desalinhamento ósseo, E essa fratura ela pode ser fechada ou ela pode ser exposta, Ou aberta. O termo mais comum utilizado no meio da saúde, no meio médico, pessoal, é a fratura exposta, Então, a fratura fechada, ela vai ser, você não tem uma visualização, apesar de você perceber, mas você não consegue visualizar o osso exposto ali. Já a fratura exposta, como o próprio nome diz, a gente vai ter uma exposição óssea através da pele. Então, o osso vai atravessar e vai fazer também uma perda da continuidade da pele. Então, esse osso vai ficar exposto, por isso
a gente chama de fratura exposta. Então, fratura exposta são fraturas graves, pessoal. Então, tem risco aí, todo paciente que faz fratura exposta tem que fazer antibiótico terapia, ou seja, vai ter que entrar com antibiótico, principalmente antibiótico dentro do hospital, uns antibióticos mais fortes, que a gente sabe que vai ter entrada de bactérias, né, e micro-organismos aí que pode causar aí grandes alterações na pessoa. Então, a fratura fechada, tá a definição aí na apostila de vocês, é quando não há o rompimento da pele. Já a fratura exposta é quando há um rompimento da pele, muitas vezes causado pelo próprio osso, né, fragmento ósseo, e o osso fica no meio ambiente, facilitando o contato de bactérias aí, ocorrendo riscos de infecção. Então, de maneira geral, a fratura em membros não oferece maiores riscos, poderão ser tratadas e depois sem problemas mais graves, né? Então, a gente sabe aí que toda fratura, pessoal, ela é tratável. Então, a gente tem aí algumas que são mais difíceis, né? E que a gente precisa ter cuidados maiores. Por exemplo, uma fratura do crânio. A gente sabe que o cérebro é um órgão vital e aí os TCS, que é o traumatismo crânioencefálico ou traumatismo craniano, são fraturas mais graves, né? Que a gente não vai conseguir fazer imobilização, o osso vai ter ali o seu tempo, mas a gente sabe que a fratura do osso do crânio em si não traz tantos problemas. O problema é quando ela afeta meninge, né? Ou afeta o sistema nervoso. E a gente tem algumas respostas quando você tem uma fratura crânioencefálica, por exemplo, uma fratura de crânio, você vai ter algumas respostas do seu organismo, como o edema, né? Pode aumentar a pressão intracraniana, que a gente chama de pique. Então, essa pressão intracraniana elevada pode causar sérios danos aí para o sistema nervoso e deixar a pessoa com alguma sequela. Tá? Então, pessoal, algumas fraturas são graves, né? As fraturas de crânio são graves, mas a gente não consegue fazer nenhum tipo de imobilização, né? As fraturas de face também são fraturas que a gente não consegue mobilizar, né? Vai ter o tempo de recuperação. A única coisa que tem-se a fazer é proteger para que a pessoa não corra o risco novamente de repetir a fratura. Mas fraturas de cabeça, fraturas de face, fraturas de costelas, né? Fraturas de qualquer segmento do nosso tórax, elas não são imobilizadas, né? Então vai ter que esperar aí o organismo fazer a sua recuperação, né? Então, mais os outros tipos de fratura de membro, são todas fraturas que são tratáveis, né? Então, esse é o objetivo do curso de vocês, fazer imobilização, que pode ser engessada, pode ser por atadura, né? Então, a gente tem esse tipo de proteção e tratamento através do curso que vocês estão fazendo. Então, como constatar uma fratura, pessoal? Para constatar uma fratura, a gente vai procurar por deformações, é o primeiro passo, pessoal. Olha, quero saber, você está aí na sua casa, né? É claro que a gente está falando de vocês lá no hospital, mas quem vai identificar a fratura não são vocês, né? Os médicos vão fazer a identificação de qual fratura que foi e aí ele vai sugerir que tipo de mobilização ele quer e ele pensou com vocês, tá? Mas em casa, né? Vamos identificar uma fratura. A primeira coisa que eu vou procurar são as deformações. Tem algum desalinhamento da articulação? E aí eu vou observar as extremidades, pessoal. Por exemplo, uma fratura de húmero, uma fratura de rádio ou una, alguma fratura dos carpos, alguma fratura de metacarpos, alguma fratura de falange, né? A gente vai verificar nas extremidades se tem o que? Palidez ou cianose. O que é palidez, pessoal? Vai estar mais claro, né, o tecido. Cianose é como se tivesse roxo, né? As extremidades mais roxinhas.
e vai verificar se tem espasmo muscular. O que que é espasmo muscular? Pessoal, músculo rígido é uma defesa do nosso organismo. Por exemplo, uma fratura de húmero, esse músculo, o bíceps e o tríceps, ele vai ficar travado na intenção de proteger esse osso. É uma resposta aí positiva do nosso organismo para proteger aquela fratura. Então, se tem espasmo muscular, a pessoa não consegue movimentar, é muito possível que esse osso esteja fraturado, tá? Ferimentos, né? Os ferimentos são um sinal de que houve um trauma direto. Dor à manipulação delicada, ou seja, só de colocar a mão o paciente está gritando de dor, é porque é um sinal aí de que houve fratura. Então, o enchimento capilar lento, que é o edema, então tem inchaço, né? É mais um sinal de fratura. E comprometimento da sensibilidade. Então, o nosso organismo, ele também vai agir deixando o tecido mais sensível para informar para vocês, né? Para a gente, olha, tem uma fratura ali, não manipula, não mexe. Então, ele fica mais sensível. Então, essa é a resposta positiva do nosso organismo, apesar de gerar bastante desconforto, porque quem passou aí por uma fratura sabe o quanto dói, né? Então, pessoal, a gente vai começar a falar agora das fraturas mais comuns, né? A fratura de Colles, a gente falou. Essa fratura é muito comum acontecer, pessoal. Então, essa fratura do punho, né? Lembra que o rádio fica na direção do polegar. Então, você vai ter uma fratura do rádio, um fragmento distal, ele vai estar deslocado posteriormente, né? Resultante de uma queda sobre o braço estendido. Então, quando tem essa fratura do rádio, pessoal, onde a cabeça do rádio vai escalonar, né? E aí o braço vai ficar nessa posição, pode ter certeza que houve uma fratura aí, que é a nossa conhecida fratura de Colles. E aí a gente vai fazer aquela imobilização, a antebraquiopalmar, para poder deixar esse braço no lugar com o rádio reposicionado aí. Tá? Então, como que é o mecanismo do trauma na fratura de Colles, pessoal? Fratura onde a pessoa vai cair com a mão estendida, o braço estendido na posição de proteger principalmente o rosto, né? Para a gente não bater com o rosto, a gente leva a mão. Então, essa fratura é muito comum. Então, já familiarize aí, pessoal, fratura de Colles.